Glória a Deus. Daqui a pouquinho nós estaremos orando. Amém? Glória a Deus. Gênesis 29, capítulo 29. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Agradecer a presença dos irmãos, amém? Que está aí. Amém. Glória junto do nosso irmão Milton, né? Glória a Deus. 29. Gênesis capítulo 29, vamos ler o versículo 1. Então Jacó se pôs a caminho e chegou à terra dos filhos do Oriente, a Mesopotâmia. Certo dia, observando ao redor, avistou um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados por perto. E era esse poço tampado com uma grande pedra que se costumava dar de beber aos rebanhos. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor fala que Jacó era o filho mais novo. E a mãe dele preparou uma comida para ele oferecer para o seu pai, para que ele então recebesse a bênção que seria do seu irmão mais velho, Esaú. E assim feito, o seu pai tomou aquele prato, comeu e abençoou o seu filho Jacó. E vindo Esaú também, depois, o seu pai não conseguiu abençoar ele. Falou: não, eu não posso te abençoar, porque eu já abençoei o seu irmão mais novo. Isso que criou uma ira no coração de Esaú, porque ele foi trapaceado pelo seu irmão mais novo. E ele então, o coração dele encheu-se de amargura, por causa o seu irmão roubou a sua bênção. E aí ele queria vingar-se do seu irmão mais novo. E aí a sua mãe falou assim: olha, Jacó, vai para a casa do seu tio, vai para outra terra, até que a fúria do seu irmão saia do coração dele. E aí então a palavra do Senhor fala que Jacó saiu para essa terra e foi à procura do seu tio, por nome de Labão, aonde ele ia se hospedar. E a palavra também fala que no meio do caminho, já à noite, então Jacó parou num certo lugar para repousar, e ele teve uma visão de anjos. Uma escada era posta da terra até no céu, e anjos subiam e desciam. E ali Deus falou com Jacó. E aí então Jacó vai caminhando para chegar na casa do seu tio Labão. E quando ele chega na casa de Labão, e que ele chega naquele lugar, ele vê ali um poço onde as pessoas estavam dando de beber os animais. Mas na frente fala que ele viu uma certa mulher chamada Raquel. Amém? Glória a Deus. As irmãs ficam antenadas. Amém? Glória a Deus. Ele viu uma mulher por nome de Raquel, por quem ele se apaixonou. Aquele amor à primeira vista, entendeu? Aquele amor à primeira vista. Ele apaixonou por Raquel. Então Raquel levou ele para a casa do seu pai, e ali ambos conversaram e acertaram. E Labão falou: o que eu posso fazer por você? E ele falou: olha, eu trabalho por você, eu quero casar com a sua filha mais nova. Eu trabalho 7 anos. Amém? Esse é amor, né, irmão? Amém? Não
Não chora não, tá, irmãos? Não chora não, tá? Amém? Cadê o nosso bom diácono? Saiu? Por esse passeio, prepara uns lenços aí, tá? Tá? Irmãos, e Labão fechou acordo com Jacó. E quando fechou exatamente os 7 anos, aí Labão fala para ele assim: olha, a minha filha caçula, ela não pode casar agora. Você tem que casar com a Léia, porque ela é mais velha. Esse é o costume aqui. Amém? E aí Jacó falou: não, mas o nosso trato não foi isso. Aí Labão falou: infelizmente eu não posso, né? Aí Jacó falou: então eu vou trabalhar mais 7 anos para eu ter a Raquel como minha esposa. Amém? Amém. É amor ou não é amor? Amor, né? Glória a Deus. Irmãos, e aí então Jacó começou a trabalhar ali com seu sogro e seu tio Labão. Começou a cuidar dos rebanhos. E começou a trabalhar, e trabalhando. E Jacó foi ficando rico ali naquele lugar. Chegou o momento que o seu sogro falou: não, você não pode ficar aqui mais, porque você é um homem mais rico do que eu, mais poderoso do que eu. Você tem muitos escravos, você tem muitas escravas, então você não pode ficar aqui. E Jacó então ele sai daquela terra, mas ele tinha algo no seu coração que precisaria consertar com seu irmão Esaú. Amém? Amém? Ele precisaria consertar com seu irmão Esaú, porque ele trapaceou seu irmão. E aí então Jacó sai daquela cidade, mas no momento que ele sai, ele começa a dividir as pessoas em grupos, porque ele manda mensageiros para falar com Esaú. E aí o mensageiro fala para ele: olha, o seu irmão vem vindo aí com 400 homens para te enfrentar. Então Jacó ficou com medo daquela situação, e ele pôs a buscar o Senhor, assim como cada um de nós faria. Buscar o Senhor quando vem os problemas, quando vem a situação. Você busca com intensidade o Senhor. Você busca, não tem horário para buscar. Você busca Ele todo o tempo da sua vida. Amém? Amém. Porque você está amedrontado. E quando a pessoa está amedrontada, não adianta você agir pela sua força. Você tem que colocar nas mãos do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E semana passada eu estava lá em casa e o Senhor falou comigo. E depois eu fui orar ao Senhor. Falei: sim, Senhor, realmente eu hoje não tenho controle de mais nada da minha vida, principalmente a minha finança. Hoje eu não tenho controle de mais nada. Antes eu tinha. Antes eu trabalhava, eu tinha 3 empregos e nada mudava na minha vida. As contas não paravam de chegar. Tinha vezes que eu trabalhava 30 dias, 31 dias à noite e mais um dia. Amém? Amém. A minha esposa, ela já era uma grande pastora das minhas 3 filhas. E nenhuma delas se desviaram, mas permaneceram firmes quando foi ausente. E muitas das vezes, queridos, a gente tenta fazer do nosso jeito. Jesus. E quando nós fazemos do nosso jeito, queremos tratar as coisas do nosso jeito. E muitas das vezes nós não logramos êxito, porque não é assim que Deus quer, não é assim que Deus determina para nós. E eu trabalhava, eu saía do serviço à noite e ia para outro durante o dia. E quando eu chegava em casa, meu celular tocava, o meu supervisor falava assim: Magno, tem uma folga hoje, você quer fazer essa folga? E eu falava: sim, eu vou. Deixava minha esposa, deixava minhas filhas.
a igreja e ia trabalhar. Amém? Amém. E só envelheci. Amém? Só envelheci. Só me acabei. E não consegui granjear nada. Porque eu não dei ouvido à voz de Deus. Eu agi da minha maneira. Eu achava que tudo tinha que ser conquistado pela força dos meus braços. E assim passavam os anos, foi passando os anos, e eu ali trabalhando. E quando eu estava à noite, principalmente aos domingos, eu dava horário 9h15, 9h20, eu ligava para minha esposa. E aí o celular dela tocava, não atendia. Eu entendia que ela não tinha chegado à igreja ainda. E quando era 9h30, 9h40, eu ligava de novo. Minha esposa falava assim, às vezes era a Micaele que atendia, né? Pai, acabamos de chegar na igreja. Ninguém trouxe nós em casa. E quando ela falava assim, meu coração cortava, né? Porque era eu que tinha que estar lá. Eu como pai, como esposo, eu que tinha que estar lá fazendo esse papel. E muitas das vezes nós somos enganados. O nosso coração muitas das vezes é enganoso. Amém? Ele nos engana. E nós fazemos alguns cálculos rapidamente e achamos que vai dar certo. Eu vou fazer isso, vai dar certo. Eu vou fazer isso, vai dar certo. Eu vou fazer aquilo, vai dar certo. E muitas das vezes, para você achar que vai dar certo, você tem que lutar, você tem que acordar cedo. Muitas das vezes a ansiedade bate no seu coração e você muitas das vezes nem consegue dormir. E você não consegue ter paz. Porque nós muitas das vezes agimos dessa forma, querendo resolver as coisas para Deus. Mas Deus ele tem a forma exata para nos abençoar, para nos conceder a vitória, sem o nosso esforço. Uma certa feita, um pastor disse para mim, ele disse, irmãos, Deus ele vai usar as pessoas ímpias para nos abençoar, a nós que somos servos de Deus. E eu queria entender como seria isso. Hoje eu entendo como que é isso. Deus usa as pessoas ímpias para nos abençoar. Por que isso? Porque nós somos um povo escolhido do Senhor. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Principalmente quando nós descansamos em Deus. Glória a Deus. Amém? Aí a vitória vem. Glória a Deus. E eu falei para o meu Senhor, Senhor, eu não tenho controle de mais nada da minha vida, nem da minha finança, nem da minha saúde, nem de nada. Amém? Está tudo nas tuas mãos. Amém? Glória a Deus. E seja assim para a glória do Senhor. Glória a Deus. Nesses últimos dias, Deus ele tem me ensinado o trabalhar dele, como que ele trabalha. Amém? Amém. Como que ele trabalha, como que ele nos ajuda, como que ele nos alimenta, como que ele nos livra. Inclusive essa semana, terça-feira, Deus deu um livramento, um acidente que teve, que aconteceu. Eu fui buscar minha esposa no Cuiabá, e no meio da ponte Marandeasa, né? Alguns irmãos aqui já sabem, é um motoqueiro, né? Imprudente, bateu no meu carro, e eu não sei como que aconteceu, ele bateu lá, e bateu no meu carro e saiu assim, no corredor entre os carros, e depois ele bateu no outro carro lá, já sozinho, bateu a cabeça dele lá e voltou para debaixo do meu carro. Eu não vi mais Jonas
E a outra pessoa que estava no gol lá falou: se o senhor andasse mais um pouquinho, o senhor ia esmagar a perna dele. Amém? Por isso que nós devemos ter paz. Não façam nada correndo. Amém? Não façam nada com pressa. Não façam nada sem antes de você orar, falar com o seu Deus. Fale com Ele. Amém? Não tome nenhuma decisão sem orar, sem falar com Ele. Amém? Amém. Porque se você quer ir para o lado esquerdo, Ele fala: não, meu filho, eu quero que você vá para o lado direito. Amém? Amém. Porque eu tenho dado livramento. Glória a Deus. Aleluia. E Jacó, irmãos, ele tinha esse conserto a fazer com seu irmão. E muitas das vezes, quando nós magoamos alguém, quando nós ofendemos alguém, e quando esse alguém ele é ofendido, ele leva essa ofensa, o inimigo trabalha no coração dele, e aí cria-se uma raiz de amargura dentro do seu peito. E essa pessoa ela não consegue perdoar o seu próximo, o seu irmão, o seu pai, a sua mãe, o seu patrão, a sua patroa. Ele não consegue porque o coração dele está cheio de raiz de amargura. Eu já vivi isso, irmãos. Eu já vivi com meu coração, sabe, amargurado. Mas eu orei a Deus. E quando nós perdoamos, quando nós pedimos perdão, quando você perdoa, amém? Você é curado. Você é liberto. Amém? Aquela prisão que antes você existia dentro de você passa a não existir mais. Porque você perdoou, porque você ofereceu perdão. Você buscou perdão. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E Jacó estava com esse problema. E esse problema, irmãos, ele está na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas. E quando a pessoa está com o coração cheio de amargura, ele não tem paz. Ele quer esganar outra pessoa, ele quer matar outra pessoa, ele deseja o mal para outra pessoa. Ele quer ver outra pessoa no fundo do poço. Ele deseja que a pessoa esteja ali no fundo do poço para ele olhar e dizer com todas as letras: eu queria ver você nessa situação mesmo. Só assim, raiz da amargura, quando a pessoa está com o coração cheio de raiz de amargura, a pessoa não tem paz. E logo já o inimigo já também começa a apoderar dessa pessoa. A palavra do Senhor fala que Jacó, ele queria resolver com o seu irmão. Ele queria pedir perdão para o seu irmão. Porque agora ele já era um homem realizado, ele já tinha a mulher que ele desejou, a Raquel. Ele já tinha um filho chamado José com a Raquel, com a sua esposa. Ele já tinha gados, já tinha ovelhas, já tinha rebanho, já tinha servos e servas. 2 mulheres, 2 concubinas. Ele era poderoso. Ele tinha dinheiro, ele tinha poder. Ele chegou na casa de Labão com a sua mochila e saiu milionário, rico. Mas dentro do coração dele havia uma pendência para ser resolvida. Amém? Amém. Nesta noite, que não haja nenhuma pendência no seu coração. Se porventura houver alguma pendência no seu coração, você procura essa pessoa. Procura essa pessoa hoje mesmo, se for possível, e peça perdão. Amém? Amém. Não é fácil. Amém? Não é fácil. Assim como amar outras pessoas que você não conhece não é fácil, assim também pedir perdão não é fácil.
Porque a nossa carne, ela tem a natureza adâmica. Ela não quer se humilhar. Ela não quer se humilhar diante de uma pessoa para pedir perdão. Mas que toda essa coisa da carne caia por terra nesta noite. Amém? E que nós saímos daqui de cabeça erguida como verdadeiros vencedores em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Jesus disse assim: amai o vosso próximo assim como eu vos amei uns aos outros. E aí então Jacó, ele ainda tem uma luta ainda com o anjo. E o anjo luta com Jacó, Jacó luta com o anjo. E o anjo fala para ele assim: olha, a partir de hoje o seu nome não chamará mais Jacó, mas sim Israel. Porque como ser humano você lutou com o anjo. E você prevaleceu. Amém? Amém. E aí Jacó, já amanhecendo, sai da luta física e agora vai para uma outra luta, que é o perdão, buscar o perdão do seu irmão. Amém? E Esaú está enfurecido, querendo matar Jacó. Amém? E aí Jacó então divide as suas esposas, os seus servos, as suas concubinas, o seu filho José, que tanto ama, e divide a turma. E aí ele tem um encontro. Quando ele vê, aí ele ora a Deus, ele busca Deus. Ele busca Deus, ele pede estratégias para Deus. Senhor, tira esse que está aqui, ó, esse ódio que está aqui, Senhor, tira. Eu vou em contra do meu irmão, eu preciso pedir perdão para ele, eu preciso ser perdoado. E aí quando ele vê Esaú lá com 400 homens. Amém? Então Jacó, quando avista o seu irmão Esaú, ele vai e usa uma arma poderosíssima. E muitas das vezes nós não conseguimos usar. E essa arma, ela cura. Essa arma, ela restaura o coração do ser humano. E quando Esaú vem vindo ali cheio de ódio, Jacó então prostra no chão, se ajoelha. Amém? Para encontrar o seu irmão. E aí ele quebra Esaú. Amém? Ele quebra Esaú. E aí o que acontece? Os dois choram. E ali há uma nova liberação de perdão. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E ali há a cura. Lágrimas rolando no rosto dos dois homens. Amém? Amém. Dizem que homem não chora. Amém? Amém. Nem para tomar injeção. Mas aquele que chora, aquele homem que chora, esse homem é abençoado. Amém? Glória a Deus. E Esaú com Jacó choraram e perdoaram uns aos outros. E ali a ferida, ela foi cicatrizada. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, nesta noite eu te convido a você se colocar de pé no seu lugar. Aleluia. Essa é uma grande virtude do crente. O perdão, o amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Muitas das vezes as coisas não acontecem na nossa vida, porque algo está esbarrando. Algo está esbarrando. Amém? Mas nesta noite você vai orar, você vai buscar a Deus. Você vai falar com Ele: Senhor, o Senhor perdoou, o Senhor nos ensinou a perdoar. O Senhor levou os nossos pecados. O Senhor perdoou Pedro. Perdoou tantas pessoas. Eu preciso perdoar o meu irmão. Aleluia.
preciso perdoar minha esposa, meu esposo. Glória a Deus. Não durma de costa um para os outros, mas peça perdão nesta noite, e você será curado desse câncer. Glória a Deus. Essa raiz de amargura vai sair do seu coração, e você será uma nova pessoa em Cristo Jesus. Porque muitas vezes você tem orado, você tem buscado, você tem orado, e muitas das vezes você não tem alcançado, você não tem recebido as bênçãos que você pede. Muitas das vezes você não consegue ganhar a sua esposa, o seu esposo, porque você ainda está esbarrando nessa dificuldade. Mas nesta noite, ela vai sair do seu coração. Glória a Deus. Aleluia. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus nesta hora.